Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor e exaltar o nome daquele que é único e digno de receber adoração. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Eleve o seu coração ao Senhor e entrega tudo para Ele. Tudo que te aflige, tudo que te deixa para baixo, entrega agora nas mãos do Senhor, que Ele fará o impossível pela sua vida. E chame a presença dEle aqui neste lugar, pedindo para Ele derramar bênçãos superabundantes sobre as nossas vidas, para que a presença dEle possa passear aqui no nosso meio e fazer milagres e prodígios e maravilhas. Amém? Senhor Jesus, és adorado aqui neste lugar, Jesus. Sei que estás aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Sonda-me com teu amor. Sobre mim, transforma-me com teu amor, enche-me com teu
Jesus, o que venceu aquela morte de cruz pelas nossas vidas, para nos salvar, para nos dar vida eterna e vida superabundante. Você tem que glorificar ao nome desse Deus, você tem que exaltar ao nome desse Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo, exalte ao nome do Senhor, adore ao nome do Senhor, Ele merece essa honra e essa adoração. Tu és exaltado, Jesus, aleluia. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor, nada vai, Senhor, do teu amor. Santo Jesus. Tua beleza é um lugar, nada vai. Cante mais uma vez. Faça essa oração. Nada vai nos separar. Nada nos separará do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Nada nos separará do amor de Deus. Porque Deus é amor e este amor se revelou em Jesus Cristo. Este amor deu a própria vida por nós. Este amor rompeu com os laços da morte, do inferno. Este amor é imparável, este amor é indescritível, este amor é inconfundível, este amor é indestrutível, este amor é incomparável, este amor não pode parar. Ele é poderoso, ele é forte, ele tem autoridade, ele tem domínio. Este amor nos permeia, este amor nos encharca, este amor nos lava, este amor nos limpa, este amor nos liberta. Este amor nos salva. Este amor é Jesus. É Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos envolver neste amor. Obrigado por nos chamar a este amor. Obrigado por nos fazer, nos colocar, nos inserir, nos incluir. Obrigado, Senhor, porque como um pai, o Senhor se compadece dos seus filhos. O Senhor ama. Obrigado, Senhor. Nós queremos mais de Ti nessa noite. Nós precisamos mais de Ti nessa noite. Derrama mesmo, Senhor, do Teu amor de forma, Senhor Deus, surpreendente nessa noite. Pai, que haja, ó Deus amado, uma fonte a jorrar do Teu amor nessa noite, de forma inconfundível, Senhor. Que todos nós aqui sejamos encharcados, ó Deus amado, por esse amor. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, você deseja isso? Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de se sentar, cumprimente quem está do seu lado. Dê um aperto de mão, um sorriso, um abraço. Declare o amor de Deus sobre a vida dele ou dela. Bom, gente, vem. Glória a Deus. Deus é bom.
Deus é bom. Nós não interrompemos a adoração, viu, queridos? Fiquem tranquilos. Nós vamos apenas aqui reforçar alguns avisos das semanas. Mas eu quero agradecer você que está aqui. Que Deus te abençoe, te guarde. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre bom estarmos reunidos para buscar ao Senhor. É isso que fazemos como igreja. Buscamos ao Senhor. Amém? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é tempo de buscar o Senhor. E que bom que você está aqui. Deus seja louvado por isso. Mas, queridos, eu quero apresentar a vocês algumas atividades ou programas da igreja nessas próximas semanas. Por exemplo, nesta quinta-feira, nós teremos aqui o encontro da Rede Mulher com culto especial. Na quinta-feira, dia 24, às 20 horas, tá certo? Você, mulher, é convidada ou convocada a estar aqui. Convide mais uma. Homens, maridos que estão aqui, por favor, abençoe suas esposas para estarem aqui. Cuide dos seus filhos. Faça uma programação especial com eles, se precisar. Mas libere-as para estar aqui. Com certeza vai ser um tempo muito edificante para elas, como sempre tem sido, em nome de Jesus. E na sexta-feira, dia 25, às 22 horas, nós teremos aqui a vigília mensal, como toda última sexta-feira do mês. Às 22 horas nós estaremos reunidos, buscando a Deus em oração, no fluir do Espírito. É tão gostoso, é uma bênção. Você sai daqui encharcado da presença de Deus, viu? Com mais coragem, mais fé, uma esperança renovada. É muito bom. Convido você a que está aqui, você que nos visita também pode vir. É bênção de Deus. Sexta-feira às 22 horas, tá certo? Bom, queridos, e na outra semana, na última semana do mês, nós teremos na quarta-feira, no dia 30, a Last Night, que é o culto da Rede Up Teens, rede de adolescentes aqui, culto específico, especial para os adolescentes com esse tema identidade. Eles têm trabalhado durante o mês inteiro, nas quartas-feiras, nas células, e eles encerram o tema com o culto sempre bombástico, mas muito edificante, de comunhão, de celebração, uma festa para Jesus, viu? Você adolescente está convidado. Pai e mãe, convide o seu filho, sua filha para estar aqui, tá certo? E no dia seguinte, na quinta-feira, no dia 31, também tem um culto específico e especial para os homens. É a Rede Homem se organizando para um culto especial às 20 horas, no dia 31, último dia do mês, última quinta-feira. Você não pode perder também, homem de Deus, tá certo? Mas eu quero dar um recado importante e especial também para toda a igreja agora em geral, independente de rede, de idade, mas para toda a igreja. No dia 10, dia 11 e dia 12 de setembro, nós vamos comemorar aqui 90 anos de história da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Uhul! Amém? Glória a Deus por isso. 90 anos, não é para ninguém, viu? E não é 10 anos, é 90 anos. Então você não pode perder. E nós teremos aqui a presença ilustre dos pastores Messias, Anacleto Rosa, que já foi dessa igreja, tem uma história aqui conosco, estará pregando no domingo à noite, tá certo? Às 19 horas. Mas no domingo de manhã, no dia 10, pastor Silas de Souza, de Rolândia, estará aqui ministrando também, é uma bênção de Deus. Na segunda-feira, dia 11, às 20 horas, pastor Denis Vicentim, que também era daqui dessa igreja até o ano passado, estará também nos abençoando com uma palavra, e eu tenho certeza que você não vai perder. E na terça-feira, queridos, encerrando esse tempo de celebração, pastor Jodson, da Assembleia de Deus de Londrina, um homem de Deus também com uma palavra excepcional para o nosso coração. Então você é convidado, você é convocado, nos ajude a divulgar, vai ser um tempo de extrema celebração para a glória do Senhor Jesus pelos 90 anos da nossa igreja. Amém? Nós esperamos todos vocês, tá certo? É isso, queridos. Eu quero convidar agora a você continuar a adoração, mas também com o seu louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, nós temos aqui as urnas, através dos envelopes, para você trazer seu dízimo, a sua oferta missionária. Se você deseja fazer de outra forma, nós temos outras opções lá atrás, no balcão de formação, é só você chegar lá. Mas eu gostaria que você fizesse isso, enquanto nós cantarmos essa próxima canção. Eu sempre falo isso, porque é importante nós não perdermos esse foco.
Tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus, tá certo? Então nós vamos apenas nos alegrar na presença de Deus através dos nossos recursos, porque Ele nos abençoa, Ele nos abençoou e nós dependemos dEle sempre. Então obrigado, Senhor, essa é a forma de nós correspondermos também com os nossos recursos, amém, queridos? Quero convidar você a ficar em pé e convidar você a fazer isso com alegria enquanto nós cantarmos essa canção, amém? Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história.
toda a honra seja dada ao nosso Senhor e toda a adoração seja dada a Ele. Não existe deserto que Ele não possa passar com a gente. Não existe deserto que Ele não vai estar do nosso lado. Nele você pode confiar, nele você pode crer. Simplesmente adore ao Senhor em todos os momentos da sua vida, amém? És adorado, Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh Deus, o Senhor está cuidando de nossas vidas, oh Pai. Te adorar é o que sustenta-me de pé.
pedimos a Ele que você declare mais uma vez que te adorar, Senhor, é o que me sustenta. Te adorar, Senhor, é o que me põe de pé, Senhor Jesus. Oh Deus, Tu é a honra, Tu é a glória, Senhor. Tu és adorado, Jesus, aqui neste lugar, ó Pai. Declare nessa noite. Te adorar é o que sustenta. Glória a Deus, seja exaltado o Teu nome, Senhor. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti seja toda a adoração. Como é bom ter a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, está cuidando de cada detalhe, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor, pela ministração, juntamente ao Espírito Santo, e assim toda a equipe engajada, servindo. Que alegria de ter irmãos tão preciosos servindo a Deus. Que alegria tê-los aqui, irmãos meus. Que bênção para uma noite muito especial, porque toda noite é especial, porque nós estamos adorando ao Senhor, honrando a presença do Senhor neste lugar, amém, meus queridos? Tenho alegria, irmãos, nessa noite de estar chamando aqui para trazer uma palavra ao nosso coração, a palavra de Deus, um amigo muito precioso, que nós temos uma história e tanto, uma caminhada na fé. Quero chamar aqui meu amigo, o pastor Adenilson, que vai estar compartilhando a palavra. Ele está bem acompanhado ali da sua esposa, Patrícia. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Que alegria ter vocês aqui conosco. E tenho certeza que o Senhor há de usá-lo tremendamente para falar aos nossos corações. Amém, meus queridos? O pastor Denilson, ele coordena as células, os encontros com Deus, que nós conhecemos como retiro. E ele faz trabalho bem engajado, com liderança, lá na nossa amada irmã igreja, né? Igreja irmã lá na IPI de Rolante. E nós temos uma alegria de tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que Deus há de usá-lo tremendamente para falar aos nossos corações. Você crê nisso? Amém, queridos. E sendo as suas mãos e ore abençoando este homem, que o coração dele está cheio de um sonho de povoar os céus, queridos. Senhor, nós cremos que o Senhor colocou no coração deste homem, teu filho, há de se cumprir, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem um propósito na vida dele, e ele está aqui nessa noite como um testemunho, Senhor, dos teus cuidados, da tua graça, tua bondade, misericórdia, Senhor. Pai, use-o poderosamente para falar aos nossos corações. Estamos com sede, famintos por mais de ti, Jesus. Fale aos nossos corações. Use, Senhor, poderosamente a vida do pastor Adenilson para falar com poder e autoridade conforme a tua palavra. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, que bom estar aqui, é uma honra, uma alegria para o meu coração. Eu fico feliz demais pela oportunidade que Deus está me dando de estar na casa, né, do Senhor, e num lugar onde está um amigo, né, muito importante para a minha caminhada, para a minha vida, enfim, né, naquilo que Deus tem feito na minha vida. O pastor Rodrigo, como ele disse, nós temos uma história muito interessante juntos, assim, né? Estamos caminhando ainda, né? Com a graça do Pai, juntos, né? E nos encontros, enfim, várias oportunidades, Deus nos deu essa amizade,
né? Na verdade não é uma amizade, é uma aliança, né? Eu entendo que o Senhor, Ele permite que a gente faça alianças, né? E quando a gente faz a aliança que é direcionada pelo Senhor, a gente cresce com ela, né? O pastor Rodrigo é uma dessas alianças que Deus me permitiu fazer na minha vida, que me ajudou em vários momentos, né? Em alguns momentos que a gente estava meio assim, né? E sentava e conversava com amigos, e eu estava compartilhando isso hoje à tarde na casa dele, passamos lá, né? Estava vindo do interior de São Paulo, passei ali com a minha esposa, e a gente tomou um café junto, a gente estava lembrando os tempos, né? Enfim, né? E eu contando para ele, falou, teve momentos assim que eu parei para ouvir o que você estava me falando, e até hoje isso ficou como ensinamento. Eu colho até hoje, né? Daquilo que ele falou para mim como conselho, enfim, como amigo, quando a gente sentava, até hoje eu colho isso, graças a Deus, né? Eu tenho ele, posso dizer isso, a família, né? Gisele, os meninos aí, como família amiga e aliançada com a gente, com a minha casa e com o ministério também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por você ter vindo, tá? Que Deus te abençoe. Eu creio que Deus vai falar com você, amém? Fala assim, ó, Deus vai falar comigo nessa noite. Eu vou sair daqui vivendo um novo tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, no capítulo 17, um texto muito conhecido nosso, né? Um texto assim, que eu creio que vocês já devem ter ouvido várias ministrações a respeito dele, já devem ter lido muito ele, né? Eu creio que esse púlpito aqui, alguns pastores, talvez o pastor Rodrigo, o pastor Valdemar, que inclusive é um amigaço que Deus me deu, de pouco tempo agora, mas é daqueles que parece que já faz muito tempo, né? Eu louvo muito a Deus pela vida desse irmão querido, meu amigo, glória a Deus pela tua vida, querido. Então, esse texto é um texto muito conhecido, e eu creio que Deus vai ensinar algumas coisas para nós. Eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes nós passamos por tempos de dificuldade, de lutas, mas o que eu quero dizer para vocês é que o tempo em que nós passamos de dificuldades, de lutas, né, ou privações de algumas questões da nossa vida, queridos, na verdade, quando nós entendemos o que é Jesus na nossa vida, quem é Jesus na nossa vida, nós não passamos por lutas, nós passamos por treinamento. Quem entende quem é Jesus na vida dele, ele precisa entender o seguinte: você não passa por lutas, você passa por treinamento, porque o treinamento é capaz de te levar em lugares mais altos, te levar em lugares, em voos mais longe, lugares que talvez você não imaginava que você pudesse chegar, mas quando você passa por esse treinamento, vamos dizer assim, você consegue enxergar depois, né, onde Deus quer te levar. E não foi diferente com Elias. 1 Reis, no capítulo 17, eu vou começar aqui lendo o versículo 3 para vocês, e eu quero deixar esse contexto, porque Elias, ele tinha acabado de profetizar, que haveria seca naquela terra, ficaria um tempo sem chuva, enfim, Elias, ele chega simplesmente para o rei, ou seja, o ministério de Elias já começa lá no alto, ele começa profetizando para o rei, falando: olha, vai ficar um tempo aqui sem chuva, a terra vai passar por um tempo seco, vai ter dificuldades, e então eu vejo assim que Elias, ele começa o ministério já falando coisas grandes, ou seja, o ministério dele já começa o ministério com coisas específicas, ou seja, com coisas assim grandes, e é como se fosse eu ou você, Deus se levantasse, você hoje aí da sua cadeira e falasse assim: olha, hoje vai começar um ministério na sua vida, hoje eu vou levantar você para fazer coisas grandes, você vai estar na frente do presidente do Brasil, e você vai profetizar para ele, aí você diz assim: meu Deus, eu vou começar assim, eu poderia começar ali na porta, servindo ali, mas não, Deus falou para Elias: você vai começar grande, mas tem alguma coisa que eu preciso tratar no teu coração. Sabe, queridos, nós vamos aprender nessa noite que um homem que obedece ao Senhor, um homem que deixa o coração ser ensinado, ele alcança coisas grandes e coisas firmes que o Senhor tem preparado para ele lá na frente, em nome de Jesus. Sabe, e quando ele recebe isso, a família também recebe, os amigos também recebem, todos ao redor dele crescem quando ele decide deixar o coração dele ser guiado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler 1 Reis 17, versículo 3. Então, dentro daquele contexto que Elias tinha acabado de profetizar, então Deus dá uma palavra para ele, dizendo assim: retira-te daqui, vai para o lado
oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então disse Deus, né? Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Irmãos, quero que vocês prestem bastante atenção, porque se você pegar isso aqui, depois no final você vai entender perfeitamente onde nós vamos chegar. Então, Deus começa dizendo para Elias: Elias, você fez algo grande, você profetizou, você falou no meu nome, mas agora eu preciso que você ouça a palavra que eu vou direcionar para o teu coração. Ou seja, você precisa ter um coração de aprendiz. Você vai aprender comigo agora. Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. O Querite nada mais é do que um riacho, né? Quem já morou em sítio, ou quem conhece, né, os sítios por aí, fazendas, enfim, sabe que bem o que é um riacho. Um riacho não é algo grande. Um riacho é um córregozinho, onde corre pouquinha água, né? Então Deus dá essa palavra para ele, e eu quero que você entenda primeiramente que a sua obediência a Deus vai te levar para coisas maiores. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A sua obediência vai te levar para coisas maiores com Deus. Então, o Querite é um riacho, mas olha só, então Deus fala essa palavra para Elias, fala: Elias, agora você vai ficar na beira do Querite. Mas irmãos, o Querite era próximo do Jordão. Então, Elias, vindo de ter profetizado, vindo de coisas grandes, né, de algo grande, mas Deus fala para ele: agora você vai ficar no Querite, ou seja, na beira desse riacho. Mas o que me espanta, o que me chama a atenção é que o Querite era apenas um córregozinho, mas mais para frente um pouco tinha um Jordão, ou seja, tinha muita água. Mas Deus dá uma palavra para ele que eu acho tremenda, que ele diz assim no versículo 4: e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Queridos, eu fico imaginando Elias, no tempo da seca que ele profetizou, no tempo da dificuldade que ele estava passando junto com aquele povo. Então Elias está ali com aquele pouquinho de água passando ali, mas ele olhava e ele via o Jordão logo à frente. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Por quê? Porque nós queremos viver coisas grandes de Deus, nós queremos ver o Jordão, nós queremos entrar no Jordão. Nós às vezes perguntamos para nós mesmos: por que as coisas não acontecem na minha vida? Querido, deixa eu deixar algo para você. Para nós chegarmos no Jordão, primeiro nós precisamos passar pelo Querite. Não existe Jordão sem Querite. Não existe coisas grandes de Deus se nós não aprendemos a obedecer aquilo que Deus falou: olha, você vai começar aqui, você vai ficar aqui na beira desse riacho, tudo ao redor está seco, mas eu vou te sustentar no lugar que eu falei para você ficar. Queridos, olha aqui para mim, que eu quero dizer para você que o sustento muitas vezes não está no Jordão onde nós estamos querendo chegar, mas muitas vezes o sustento, ele está no Querite, ou seja, no riachozinho pequenininho, ou seja, nas nossas lutas e dificuldades. É ali que Deus quer treinar o nosso coração, em nome de Jesus. Sabe, eu entendo, né, que todos nós passamos por tempos de lutas, por tempos de dificuldades, por adversidades, vamos dizer assim, mas Deus tinha dado uma palavra para Elias. Falei: Elias, esconde-te, vai para a beira do Querite, fica lá, porque é lá que eu ordenei aos corvos para trazer sustento para você. Queridos, eu quero que você entenda que quando você está no centro da vontade de Deus, o sustento vem para você e vem para a sua casa. Quando você está no centro da vontade de Deus, às vezes nós queremos ir lá, às vezes nós queremos estar vivendo coisas maiores. Meu Deus, por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? Por quê? Porque o tempo do Querite é tempo de treinamento para mim, é tempo de treinamento para você. Sabe, nós precisamos entender que Deus dá uma ordem. Olha só, Deus dá uma ordem para os corvos. Ele fala assim: olha, dei ordem para que os corvos te sustentem. Irmãos, presta atenção aqui comigo, vamos trabalhar isso direitinho aqui, para a gente, né, entender o final aqui, o que Deus vai fazer. Mas Deus diz assim: olha, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te dê sustento. Ele não diz assim: olha, ali mesmo vão te trazer a provisão, não.
Ele diz: ali mesmo eu ordenei que te dê sustento, porque quando nós obedecemos, Deus dá sustento para nós. Mas olha só que interessante isso, Deus dá uma palavra para Elias, amém, queridos? Deus deu uma palavra para Elias. Elias poderia não obedecer e falar: bom, eu não vou descer para lá, porque lá tem pouquinha água. Mas Elias resolve obedecer, ou seja, ele resolve ter um coração, que Deus poderia trabalhar no coração dele. Mas uma coisa aqui que eu já preciso aprender, e quero falar isso para vocês, é que Deus dá uma palavra para Elias, Deus dá uma palavra para mim e para você, mas para o sustento, Ele dá uma ordem. Para o sustento Ele dá uma ordem. O que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer que se você ouvir a palavra e obedecer, o sustento vai receber uma ordem, não vai faltar em nome de Jesus. Ou seja, se Elias descesse para lá, para o riacho, para o Queride, ou não, o sustento estaria lá, porque Deus não deu uma palavra para o sustento, Deus deu uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, as coisas acontecem em nome de Jesus. Depende do que? Depende do meu coração, se eu vou receber ou não. Depende se eu vou obedecer ou não. Então quero dizer para você, querido, que todos nós passamos pelo Queride. Talvez tenha muitas pessoas aqui que estão passando pelo Queride. O que é o Queride? O que pode ser o Queride na minha vida? Pode ser um problema, uma questão emocional. Pode ser uma questão espiritual, se sentindo fraco em algum momento, não tendo mais aquela volúpia, ou seja, aquela força de oração, aquela força para ler a Bíblia. Talvez seja o Queride seu, talvez seja um problema no relacionamento, no casamento, o relacionamento com o filho, com os pais, não sei. Talvez seja financeiro, porque eu creio que todos nós temos os nossos momentos de Queride. Todos nós temos nossos momentos de batalhas, de lutas, de aflições, enfim. Mas eu creio que é só um tempo. Eu creio que quando nós passamos ali pelo Queride, ou seja, quando nós temos o nosso coração ensinado por Deus, quando nós obedecemos a Deus, o tempo do Queride, ele tem um fim. Amém, queridos? Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite que o tempo do Queride da sua vida está chegando ao fim, em nome de Jesus. O tempo do Queride na sua vida está chegando ao fim. O tempo do sofrimento, o tempo de ficar ali, naquele riachozinho, com toda a seca ao redor, o tempo em que você não poderia avançar está chegando ao fim, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus tem um Jordão para você chegar para a glória dele, em nome de Jesus, amém? Você sabe o que me deixa interessado nisso? Sabe o que me deixa assim com o coração queimando? É que Elias, na beira daquele riacho, na beira do Queride, quando ele ia beber água, queridos, ele precisava se abaixar, ou seja, ele precisava se quebrantar, ele precisava dobrar o seu joelho, porque o que acontece conosco, muitas vezes quando nós passamos pelo Queride, nós deixamos de nos quebrantar na presença do Senhor. Então, Deus fala ali com Elias, e fala assim: Elias, você vai beber desse riacho, porque quando você for beber desse riacho, você vai ter que se ajoelhar. O Queride, muitas vezes, há necessidade de nós nos ajoelharmos na presença do Senhor, para nós entendermos o que Ele está falando conosco, queridos. Sabe, quando nós ajoelhamos na beira do Queride, nós choramos na presença do Senhor. O que me fascina nisso é que quando Elias levantava do riacho, ele olhava e via o corvo chegando com o sustento para ele. Queridos, quando você se quebranta, quando você ajoelha na presença do Senhor, e quando você levanta a sua cabeça, você pode ter certeza que a ordem para o seu sustento já foi dada, e Deus está mandando para a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos entender isso, né? Então o coração, primeiro eu quero que você entenda que o coração ensinável, ou seja, a obediência te leva para lugares extraordinários em nome de Jesus, amém? Mas irmãos, olha só, ele diz assim, né, no versículo 5, e ele diz assim: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Queride, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, olha aqui para mim, lembra que eu falei? Elias, assim como eu, como você, nós queremos chegar lá no Jordão. O Jordão é uma promessa de Deus.
O Jordão é uma promessa de Deus. O que é o Jordão para mim e para você? O Jordão para mim e para você é a promessa de Deus que nós estamos esperando chegar. Mas a fase do queride, como eu falei, ela ainda vai chegar ao fim. Então, aqui no versículo 7, o que nós podemos entender aqui? Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, a fase do queride acabou. Agora Elias vai caminhar para uma nova fase. Ou seja, ele obedeceu. Ele entendeu que ele precisava obedecer. Agora ele entrou numa nova fase. Que fase ele entrou? Agora ele vai para o Jordão? Não, ele não vai para o Jordão. Ele vai entrar na segunda fase agora. Agora ele vai servir de exemplo para alguém. Então, continuando o texto, no versículo 8 ele diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, olha aqui a palavra do Senhor de novo para Elias, direcionando ele, não é uma ordem, é uma palavra, Deus deu uma palavra direcionando ele, e diz assim: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha aqui de novo, queridos, eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, ou seja, já está preparado, é uma ordem, eu já decretei uma ordem, ela vai te dar sustento, vai te dar comida. Irmãos, eu fico olhando esse texto maravilhoso do Senhor, eu fico imaginando, essa outra fase de Elias, que é a minha e a sua fase, porque você obedeceu lá no queride, agora você entra na segunda fase. Qual é a segunda fase? Você vai ensinar a alguém a obedecer também, você vai ser exemplo para alguém, sabe? Então Elias entra naquela casa, porque ele tem uma palavra de Deus, e Deus fala: entra na casa da viúva, porque lá eu já ordenei, ela vai te dar comida. Então Elias chega, no versículo 10, então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele disse para ela assim: olha, me traz água, eu preciso de água. Então ela vira as costas. Lembra que agora ele está na outra fase, agora ele está ensinando alguém, ele está sendo exemplo para alguém. Então ele chega para ela e fala assim: olha, ele tem uma palavra de Deus, e ele fala assim: olha, eu preciso de água. Então ela se levanta e começa a ir buscar a água, e ele fala: mulher, espera um pouco, eu não preciso só de água, mas eu quero que você também faça um bolo, traga algo para mim comer, traga algo e coloca aqui na minha mão. Só que, irmãos, olha como que Deus é tremendo. Porém, no versículo 12, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Irmãos, quando ele pede água, ela não tem dificuldade de entregar. Lembra que nós estamos falando de ser exemplo. Aí, quando ele pede para ela o sustento, ou seja, quando ele pede para ela algo que custaria para ela, aí ela fala assim: bom, isso aqui eu não posso entregar. Sabe o que isso me ensina, queridos? Muitas vezes, na nossa caminhada, ou seja, quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós achamos que nós estamos entregando tudo, nós achamos que nós estamos entregando o melhor, nós achamos que nós estamos entregando tudo aquilo que o Senhor está pedindo, mas na verdade, muitas vezes na nossa vida, nós só estamos entregando água. Quando Deus pede algo de verdade, que seja o sustento, que vai fazer a diferença, no altar do Senhor, nós questionamos, falamos assim: não, isso aqui eu não posso entregar. Sabe, só muda de fase, só muda de nível espiritual aquele que entrega realmente o que custa no altar. Sabe, o profeta, ele chega para aquela mulher e fala assim: olha, agora você me traz um pouco de comida, traz um bocado de farinha, faz um bolo, traz para mim. E ela diz: não, isso eu não posso entregar, eu já entreguei muito, eu já entreguei água. Sabe, às vezes nós precisamos parar e olhar para o nosso ministério, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para ver se realmente nós não conseguimos mudar o nível espiritual da nossa casa, porque às vezes nós estamos entregando só água.
Nós não estamos entregando de verdade o que custa, ou seja, o sacrifício, aquilo que realmente Deus quer que nós entregamos na presença dEle, para que o nosso nível mude, para que as coisas mudem, para que as coisas avancem na presença do Senhor. Aí então, entra aquilo que eu falei para vocês, Elias precisava ser exemplo para aquela mulher. E aí ele diz assim, Elias disse no versículo 13, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, trazemo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, Elias está dizendo assim para ela, olha aqui, mulher, presta atenção no que eu vou falar para você, eu passei pelo Queride, eu obedeci no Queride, eu sei o que é passar essa dificuldade que você está passando, e eu sei que se você obedecer, Deus vai mudar você de nível espiritual, ou seja, não vai faltar o alimento espiritual na tua casa. Agora Elias, porque ele tinha obedecido lá atrás, agora ele era exemplo para a mulher, e ele fala assim, olha, o meu testemunho agora vai servir para aumentar a sua fé, e olha para a minha história, olha para mim, veja o que aconteceu comigo, e você vai obedecer, aquilo que você fizer, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida, não vai faltar para você e nem para o teu filho, em nome de Jesus. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você, olha para quem está passando pelo Queride, usa isso de exemplo, se for você que estiver passando, aguenta firme, porque a sua vida vai servir de testemunho para alguém que está precisando olhar para a sua fé, e para a fé que você está desenvolvendo hoje, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que não dá para ser meia boca na presença do Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós precisamos ser firmes com o Senhor, mais do que nunca nós precisamos ser exemplos para as pessoas. Então, a primeira fase era a pura obediência no Senhor, a segunda fase é ser exemplo, porque quando você é exemplo para as pessoas, Deus mostra isso, e Deus faz milagres através da sua obediência, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas ainda o Jordão não chegou. Lembra que Elias estava querendo chegar no Jordão? Lembra disso? A experiência estava no Jordão, algo extraordinário estava esperando ele ali no Jordão. Então diga assim comigo, o Jordão vai chegar, o Jordão vai chegar, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos aprender mais um pouco aqui com Elias. Então Deus trabalha ali com ele no Queride, ele obedece, primeira fase, segunda fase, agora ele vai ser exemplo para aquela mulher. Então aquela mulher que ainda não sabia literalmente o que era obedecer, o que era sacrificar, o que era entregar o coração, agora pelo exemplo de Elias, ela vai obedecer, vai viver o sobrenatural de Deus. Sabe, como eu disse, muitas vezes as pessoas que nós estamos querendo que o Senhor entre na vida dela, faça a diferença na vida dela para que ela viva aquilo que você está vivendo, só depende do testemunho que você dá na frente dela do dia a dia, depende do que você está ensinando, do que você está mostrando através da sua obediência. Mas irmãos, eu acho lindo isso, porque quando Elias entende que o coração dele já está pronto, que algo extraordinário poderia acontecer, então o Senhor leva ele para o Jordão. Diga, eu vou chegar no Jordão, Deus vai me levar ao Jordão, a minha obediência vai me levar para o Jordão. Irmãos, o Jordão é uma nova fase, eu quero que você abra a sua Bíblia, em 2 Reis no capítulo 2, 2 Reis no capítulo 2, agora, nós entramos num novo tempo, e eu quero, nessa última fase aqui, orar com você. Eu quero que você entenda essa última fase, porque é nessa fase que Deus abre um novo tempo na vida de Elias, que Deus abre um caminho na vida de Elias. Então, terceira coisa que eu quero que você entenda, Deus só abre um novo caminho naquele que obedece a Ele. Deus só abre um novo caminho naquele que é fiel com Ele. Então Elias chega
2 Reis, o capítulo 2, versículo 6. Então Elias está ali, ele já está com Eliseu. Então ele diz assim: disse-lhe pois Elias está falando aqui com Eliseu já era o seu discípulo, que já estava o acompanhando nessa caminhada. Disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Agora eu tenho uma palavra. Para onde que eu vou? Agora eu vou para o Jordão. Ou seja, agora eu vou viver coisas extraordinárias. Agora o meu nível espiritual vai subir, porque eu entendi lá atrás aquilo que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida. Então agora eu vou começar a viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Elias chega na frente do Jordão. Elias chega ali na frente do Jordão porque ele é direcionado por Deus, sabe? Tudo começa lá, quando ele profetiza para o rei. Ele fala: vai ter seca aqui, mas Deus fala assim: agora você vai se esconder, eu vou te levar para a beira do Queride, eu vou te esconder ali. E Elias obedece a palavra do Senhor. Ali Elias é tratado, ali Elias tem que se dobrar todos os dias. E depois Elias passa na casa daquela viúva para ser exemplo para ela. Mas agora Elias chega no lugar aonde ele queria chegar desde o princípio. Queridos, às vezes nós queremos chegar lá no Jordão, mas nós não entendemos que se nós não estivermos preparados para chegar no Jordão, quando nós chegarmos lá, nós vamos nos frustrar, porque o que passou lá atrás, o treinamento que nós tivemos lá atrás, se nós não tivermos o coração preparado para ser treinados e obedecer, lá na frente a gente se frustra. Sabe, é por isso que muitas vezes, muitas pessoas se frustram com o ministério, se frustram com a família. Por quê? Porque não entende quando chega aquilo que Deus quer que ele viva, ele não está preparado para aquilo. É por isso que nós precisamos passar pelo treinamento, é por isso que nós precisamos entender de verdade aquilo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar essa noite pedindo para os irmãos do louvor, a Bianca quiser vir aqui me ajudar. Eu quero deixar isso para vocês, sabe, só vive o novo de Deus quem aprende a obedecer ao Senhor. Elias então, presta atenção, irmãos, que eu vou deixar aqui para vocês nessa noite. Eu creio que Deus vai selar essa noite te ensinando algo. Elias chega onde ele queria. Talvez você, essa noite, veio aqui perguntando algo para Deus: Senhor, quando que vai terminar o meu Queride? Quando é que eu vou ter uma experiência com o Jordão? Ou seja, de novidade do Senhor para a minha vida e para a minha casa. Mas sabe, o que eu acho impressionante nisso, é que quando Elias se posiciona na frente do Jordão, quando ele para ali na frente do Jordão, aquilo que sustentou ele lá atrás, aquele riacho, ou seja, aquele pouquinho de água, agora virou um impedimento para ele. Aquela água que antes, aquele pouquinho que ele tinha que se dobrar, que ele tinha que abaixar para poder beber, agora é um grande rio. Agora virou uma barreira para ele, ele não pode passar. Ele não tem como avançar, ele não tem como entrar, porque a água estava muito alta. Então aquilo que estava sustentando ele lá atrás, agora virou um impedimento. Mas deixa eu falar algo para você entender nessa noite, em nome de Jesus, para nós orarmos. Deus quer te levar para um novo nível, mas você precisa entender o tempo do Queride. Então Elias, ele chega na frente do Jordão. Talvez você já teve essa experiência de chegar na frente de um rio grande, com água forte, e você fala: bom, se eu entrar aqui vai me levar, não tem como entrar, está muito forte, é um impedimento. Mas olha só, a Bíblia diz assim no versículo 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão.
Foram 50 homens dos discípulos, dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Elias estava pronto para viver uma experiência extraordinária com Deus no seu ministério. Mas alguns ficaram distante olhando, talvez não acreditaram. Talvez muita gente que está ao seu redor não acredita que você vai viver coisas extraordinárias com o Senhor. Talvez até alguém da família. Mas essa noite eu vim aqui para dizer para você que o seu Jordão vai se abrir nessa noite em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer abrir o Jordão na sua frente hoje para a glória dele. Sabe, o versículo 8 ele diz assim: então Elias, irmãos, vamos fechar com isso agora em nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Então Elias tomou o seu manto, enrolou na mão, feriu as águas, a água do rio se repartiu, e aquilo que era dificuldade lá atrás, aquela seca, se tornou o chão de Elias para ele passar no meio do rio. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, queridos? Que a autoridade, a unção que Elias usou aqui agora para abrir o Jordão, é a unção que ele ganhou lá atrás no Querite, quando ele obedeceu aquilo que Deus tinha para ele. O que eu estou querendo dizer para você, que a batalha, a dificuldade que você está passando na sua vida, vai te dar autoridade para abrir o Jordão, na hora que Deus falar assim: vem, vem, porque o Jordão vai se abrir em nome de Jesus. Vem, vem, porque você vai viver um novo tempo na sua casa, na sua família. Vem, vem, porque aquele tempo que você bebia do ribeiro, daquela pouquinha água, que você dobrava o seu joelho, aquele tempo que você chorava, aquele tempo que você passava dificuldade, aquele tempo que você chorou porque talvez alguém da família te machucou, alguma coisa assim, aquele tempo que ninguém via você chorando, era o tempo do seu querido. Mas foi aquele tempo que te deu unção e autoridade para você chegar nessa noite e dizer assim: o meu Jordão vai se abrir hoje em nome de Jesus. Por isso eu quero que você se coloque de pé agora, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui que precisam viver um novo tempo em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que querem ver o Jordão se abrir, que talvez não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo ao seu redor. Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa: esse tempo que você está passando agora, o tempo que você está passando agora, que você está chorando, é o que vai te dar autoridade para você abrir o Jordão em nome de Jesus. Com um toque só, com o manto na mão, ele feriu as águas, e ele entrou numa nova fase da vida dele. Ou seja, ele teve a maior experiência da vida dele, porque foi o momento que Deus tomou ele e levou para si. Eu não estou dizendo que Deus vai te tomar nessa noite, mas eu estou dizendo para você, se você precisa de um novo caminho, aumentar o teu nível de experiência com o Senhor, essa é a noite que Deus escolheu para você em nome de Jesus. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão numa expectativa de viver algo maior, de uma expectativa de ver as águas se abrindo, e é com você que eu estou falando nessa noite em nome de Jesus. Eu quero pedir permissão para o pastor Rodrigo nessa noite, pastor Valdemar, que eu quero orar com você que está precisando viver esse tempo, mudar a sua fase, viver um novo tempo, uma nova experiência com o Senhor. Eu quero te chamar para vir aqui, eu quero orar por você especificamente, que precisa de um novo caminho aberto do Senhor para a sua vida, seja na vida sentimental, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, seja um problema na sua casa, seja de ordem financeira. Eu quero que você faça como Elias. Queridos, é uma palavra, não é uma ordem. Elias decidiu obedecer, e quando ele decidiu obedecer, o sobrenatural do Senhor aconteceu. Sabe, eu creio que essa noite
É noite de novos caminhos se abrindo para a tua casa e para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que profeticamente você entenda algo comigo. Pode vir aqui mais para frente, por favor. Eu quero que você entenda algo aqui comigo, em nome de Jesus. Aqui está o Jordão. A água está alta, está mais alta do que eu. Mas o seu tempo de querido te deu algo sobrenatural. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Na sua mão. Na sua mão. Deus está colocando uma capa de autoridade. Deus está colocando uma capa de autoridade para você ferir as águas e abrir um novo caminho. Queridos, sabe quando foi que você ganhou essa autoridade, essa capa? Quando você chorava escondido, ninguém via. Quando você abraçava alguém e falava: eu não aguento mais, eu preciso que algo sobrenatural aconteça na minha vida. Agora Deus está te dando essa autoridade. Profeticamente você vai levantar a sua mão para cima, porque tem uma capa enrolada aí. Profeticamente. E quando eu disser assim, o Jordão se abriu, você vai ferir as águas nessa noite. Você vai baixar a sua mão profeticamente. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o novo caminho está aberto para você e para sua casa. Você vai viver coisas novas. Você vai viver coisas grandes. O sobrenatural do Senhor vai chegar na tua casa e na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Por isso eu vou declarar nessa noite, agora. E quando eu declarar, você abaixa a sua mão profeticamente, porque as águas vão se abrir. E o Jordão se abriu. E o Jordão se abriu. Abaixa sua mão. E o Jordão se abriu para a sua vida. É um novo tempo, um novo caminho. É um novo caminhar do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Rabassureremia Rabassai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, aqui estão seus filhos, Senhor. Aqui estão aqueles, Pai, que obedeceram a tua voz. Oh, Rabassoreremia Rabassai. Aqui estão aqueles, Pai, que passaram pelo querite, que obedeceram a tua palavra. Aqui estão aqueles que agora vão servir de exemplo para outras pessoas se firmarem na fé. Ah, Senhor, mas aqui estão especialmente aqueles que as águas estão se abrindo e um novo tempo está chegando em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu declaro nessa noite, Senhor, eu declaro nessa noite em nome de Jesus que um novo tempo chegou, Pai. Ah, Espírito Santo, coisas sobrenaturais hão de acontecer na vida desses irmãos, dessas irmãs, Pai. Eles serão surpreendidos pelo poder do Espírito Santo, Pai. Eu declaro nessa noite em nome de Jesus, Pai, o Jordão se abriu na vida dessas pessoas. Ah, coisas extraordinárias irão acontecer. Oh, Rabassureremia Rabassai. Pai, eles têm autoridade agora. Eles têm uma capa na mão, porque o tempo do querido deu isso para eles pela obediência. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, um caminho aberto. Eu declaro, Senhor, a água do Jordão se abrindo, novas experiências, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tem pessoas aqui que viverão coisas tão extraordinárias. Aqueles que estão ao redor vão perguntar: o que está acontecendo na sua vida? Como pode? Alguém que estava até esses dias chorando, agora está glorificando, está aplaudindo, está sorrindo. Ah, você vai dizer assim: o Jordão se abriu na minha vida em nome de Jesus. O Jordão se abriu na minha vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está fazendo maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Oh, Rabassoreremia Rabassai. Obrigado, Senhor, porque essa noite, Pai, o Senhor nos ensinou, Senhor, que a obediência, o exemplo,
abrem novos caminhos e oportunidades na tua presença, Pai. Glorifica o teu nome nessa noite, Senhor. Recebe, Senhor, nossa adoração. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe, Pai. Recebe, Senhor, tudo aquilo que é digno do Senhor receber, Pai. Tudo aquilo que é digno do Senhor receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: essa noite o meu Jordão se abriu. A partir de hoje vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Pastor Rodrigo. Aleluia. Quantos tomam posse dessa palavra em nome de Jesus? Amém. Eu quero encorajar você, queridos, nessa noite dê uma resposta para o Senhor nessa palavra, que não está em campanha de oração. Quero te desafiar a começar hoje uma campanha de oração, para você alinhar seu coração a este novo tempo do Senhor. Espiritualmente nós queremos já se abrir a um livre acesso, de se apropriar dessa nova fase do Senhor, um novo tempo de Deus para a sua vida. Agora você precisa apropriar pela fé, cada dia, em oração. Eu quero te encorajar você a começar uma campanha. Você pode pegar um cartão aqui na frente, e nós queremos também orar com você que já está em campanha, desde a segunda à 7ª semana. Queremos intensificar esse tempo de oração, no nome de Jesus. Nós queremos que a presença gloriosa do Senhor está neste lugar. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero encorajar você, os intercessores vão estar orando aqui. Você que deseja começar nessa noite uma 7 semanas de oração por um propósito, alinhar seu coração com este novo tempo de Deus. Aproveite a oportunidade, te encoraje em nome de Jesus. Amém, queridos. E os irmãos já estão na campanha, por favor, permaneçam aqui ou podem vir aqui na frente. Nós queremos orar com vocês.
Glórias ao teu nome. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor que nos desperta a fé para crer no sobrenatural, crer que o Senhor é real, que é um Deus que sustenta a nossa fé. Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti, por renovar nossa esperança, por falar aos corações, renovar aos corações quebrantados, renovar e trazer ânimo ao abatido. Obrigado, Senhor, por visitar o Teu povo nessa noite. Obrigado por ministrar os nossos corações, Senhor. Obrigado por fortalecer a nossa fé. Comece a agradecer ao Senhor, queridos. Já pela fé, comece a agradecer ao Senhor pela provisão dele que chegou por meios imagináveis, por meio de formas que nós nem imaginamos. Deus, Tu és bom demais o tempo todo. O Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome pela Tua provisão. Obrigado, o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé. Pai, obrigado. Até por aqueles que já estão iniciando hoje, Pai, uma jornada de fé, de oração. Já te louvamos pelas respostas. Já te louvamos pela direção, pelo engajamento. Te louvamos, Espírito Santo, pela liberdade que o Senhor está agindo neste lugar. Louvamos o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória. Seja exaltado para todo sempre o Teu nome. Te louvamos pelos testemunhos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por este novo tempo, por esta nova fase. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu mover sobrenatural e glorioso. O Senhor abre caminhos onde não há. O Senhor traz existência onde não há. O Senhor é um Deus que reverte o que é impossível. O Senhor é um Deus todo glorioso. E em Ti está a nossa fé, a nossa confiança, Senhor. Seja exaltado para todo sempre, para a glória, para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor com suas palmas, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como que o Senhor age por meio de corações humildes, simples, mas Ele se revela de uma forma tão ousada. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando, meu precioso amigo. Glória a Deus pela sua vida e palavra dos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos em paz, vamos à bênção. Que o Senhor te guie, que o Senhor guarde seu coração, que o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída hoje e para todo sempre. Vamos na paz. Deus abençoe, queridos.